tarde. Declaro aberta a segunda audiência pública para discussão do projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2024. A mesa dos trabalhos está assim composta: pela Secretaria de Finanças, o secretário Marco Antônio Campos, representando também a Secretaria de Gabinete. Pela Secretaria de Governo e Relações Institucionais, a secretária Elaine Aparecida de Oliveira Moreira. Pela Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, o secretário Ricardo Vilhena. Pela Secretaria de Obras, o secretário Rodrigo de Oliveira Rodrigues. Pela Procuradoria-Geral do Município, o procurador Dr. Sérgio Luiz do Nascimento. E pela Secretaria de Justiça e Cidadania, o secretário Hamilton José de Oliveira Júnior. E pela Secretaria de Administração, a secretária Monique Vidal Neves. Registramos também a presença da vereadora Elisa, representa Taubaté. Nesta audiência, acompanharemos a apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024 pelos representantes das secretarias municipais e, conforme estabelecido no regulamento desta audiência, após as explanações, os vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes poderão fazer suas considerações e direcionar seus questionamentos a todas as secretarias por até 5 minutos. Você, munícipe que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos. Para fazer perguntas sobre o tema desta audiência, basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo à primeira fileira. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12-3625-9501. Serão reservados até 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos. Para que esta audiência transcorra dentro da ordem e da forma organizada, não serão permitidos apartes e tempos reservados para os oradores fazerem o uso da palavra, serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização desta audiência. Dando início às apresentações, convidamos os representantes da Secretaria de Finanças, Gabinete, Governo, Relações Institucionais, Procuradoria-Geral do Município e Justiça e Cidadania para discorrer sobre a proposta de lei orçamentária anual para o exercício de 2024, Marco Antônio Campos. Boa tarde a todos presentes nessa Casa de Leis, a todas as pessoas que estão assistindo pela TV Câmara, a todos os ouvintes. É um prazer grande estar aqui, mais uma vez, fazendo uma apresentação da previsão da Lei Orçamentária Anual de 2024, onde é importante a gente pontuar que todo o orçamento elaborado pela Prefeitura foi elaborado junto às suas secretarias. Hoje as secretarias todas têm autonomia para preparar o seu orçamento. Todas as ações que demandam dentro desse orçamento, os secretários discutiram com o senhor prefeito, compilaram esses dados e passou para a Secretaria de Finanças para que a gente, como o orçamento está subordinado à Secretaria de Finanças, para a gente elaborar todo o processo, da lei para encaminhar para essa casa. Eu venho aqui para apresentar de algumas secretarias, e os outros secretários irão apresentar as suas respectivas pastas. Nós vamos dar início aqui à Lei Orçamentária Anual 2024. Plano de ação, instrumentos de planejamento, Todos sabem que a LOA, ela tem uma origem primeiramente no PPA, que é onde planeja essas ações, depois a LDO, que orienta, quais ações serão executadas na LOA. Todas essas são conhecidas como políticas públicas e programas de governo.
Um novo ciclo de planejamento se inicia em 2024, o PPA correspondente ao período de 2022 até 2025, LDO, LOA, né? Vamos lá, a Lei Orçamentária Anual, né? Já é de conhecimento de todos, mas não custa nada a gente relembrar que a LOA é um orçamento, é um instrumento por meio do qual o município estima as receitas que espera arrecadar ao longo do ano e, com base nelas, fixa as despesas a serem realizadas para poder equilibrar as contas públicas e executar as ações governamentais. O orçamento municipal instituído por lei tem validade determinada de um ano. É sempre elaborado no ano anterior ao de sua execução, ou seja, o orçamento de 2024 é elaborado em 2023. As receitas estimadas, né? Nós separamos a composição das receitas, que são as tributárias, né? São as receitas próprias nossas, de 424 milhões estimado, receita patrimonial de 26 milhões, receita de serviços 7.800, receita de contribuição 16 milhões, as transferências governamentais, que são as maior fonte de receita do município, que são as transferências do governo estadual e federal, que totalizam 1.120.000.000, aproximadamente mais de 60% da nossa receita, são compostas das transferências governamentais. Outras receitas correntes, 37 milhões, receita de capital, 169 milhões, e a dedução do Fundeb, né? Então, alguns repasses do governo estadual, algumas transferências, elas têm para a formação do Fundeb, a gente totaliza 114 milhões. Total da receita, 1.690.000. Ali o quadro mostra mais ou menos para vocês terem uma ideia de como os municípios em si são dependentes das receitas de transferências governamentais. Mais de 60% são de transferências do governo estadual e federal. Secretaria de Finanças tem um orçamento estimado de 136.970.400. Vamos ver a composição. Gestão da Secretaria de Finanças, 17 milhões, com despesas com servidores, material de expediente. PASEP, a contribuição de todos os servidores, elas estão todas dentro da Secretaria de Finanças, né? Dentro do orçamento de finanças. Sentenças judiciais, 12 milhões. O que seriam sentenças judiciais, o valor significativo, são os precatórios. Todos os precatórios, quase na sua maioria dos precatórios da Prefeitura, eles são distribuídos no orçamento da Secretaria de Finanças. Serviços da dívida interna geral, que também são as dívidas, né, que a gente tem, que o município tem, as dívidas consolidadas também são alocadas dentro da Secretaria de Finanças. Receita de reserva de contingência, 200 mil reais também dentro da Finanças. E recursos para as emendas parlamentares também estão todas elas incluídas dentro do orçamento da Finanças, que totaliza 20 milhões. Secretaria de Gabinete, 11.947.000. Manutenção dos serviços, né, do 11 milhões, despesas com servidores, 5.765.000, material de expediente e outras despesas, né, com alguns contratos, 444.000, publicidade institucional, 4.450.000, e custeio do Corpo de Bombeiro também está dentro dessa secretaria, né, 1.197.000, material de expediente e custeio do próprio bombeiro, 1.197.000, investimentos para o Corpo de Bombeiro estimado em 50 mil reais. Os principais investimentos: construção de sala de higienização de viaturas e materiais de resgate no posto de bombeiros do Bom Conselho. Secretaria de Governo e Relações Institucionais, orçamento de 7.300.000. Despesa com servidores previstas no orçamento da Secretaria de Governo de 5.260.000. Material de expediente, custeio, contratos de serviços e equipamentos previsto 1.769.000 e publicidade legal 270.000. Secretaria de Desenvolvimento e Inovação em Turismo, o nosso secretário Ricardo irá fazer essa apresentação para a gente, tá bom? Quero registrar a presença do vereador Serginho
Representando o vereador Alberto Barreto, seu assessor parlamentar Fernando Montemor. Agora passo a palavra ao secretário Ricardo Vilhena para discorrer sobre a proposta da lei orçamentária para o exercício de 2024. Muito boa tarde a todos. Então, estamos aqui para falar sobre a LOA 2024 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento, Inovação e Turismo. Deixa eu pegar aqui. Bom, então temos aqui, o orçamento total da Secretaria é R$ 6.798.000. Ele está dividido basicamente em dois grandes programas. Um programa 6004, que é o Descubra Taubaté, que é o programa voltado à área de turismo, com a primeira ação, que é o Fomento ao Turismo Local, com R$ 1.468.000, apoio a entidades ligadas a atividades turísticas, no valor de R$ 20.000, Educação para o Turismo Local, R$ 30.000, Manutenção de Equipamentos Turísticos, R$ 20.000. Temos ainda funcionamento do fundo com R$ 1.000, funcionamento do Conselho Municipal de Turismo com R$ 2.000 e publicidade institucional com R$ 150.000. Os principais investimentos ficam para a manutenção da locomotiva, que é um patrimônio que é gerido pela Secretaria, e também do Mirante do Parque do Itaim. E apoio à promoção de eventos geradores de fluxo turístico. Programa 6007, Gestão de Políticas de Desenvolvimento, que abarca todas as outras ações dentro da Secretaria de Desenvolvimento. Então, nós temos aqui uma ação de desenvolvimento e inovação com R$ 4.566.000, fomento ao setor agropecuário com R$ 541.000, os principais investimentos, o Hub de Inovação e Tecnologia de Taubaté, o HIT, e maquinário para agroindústria no setor agropecuário. Basicamente, são esses os dados da lei orçamentária da nossa secretaria. Muito obrigado. Obrigado, secretário Ricardo. Passo a palavra agora ao secretário de Obras, Rodrigo de Oliveira Rodrigues, para discorrer sobre a proposta da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui apresentando aí as nossas atividades para 2024. Bom, então, como vocês viram no slide anterior, deixa eu até voltar, nós temos uma verba de 41 milhões. Essa verba de 41 milhões está dividida, começando pela infraestrutura de transportes e serviços complementares. Então, nós temos uma verba de 4.777.000 para a conservação das estradas rurais, sendo 1.900.000 de mão de obra e 2.860.000 para materiais e equipamentos, né? Caminhões, motonveladora, cascalho, enfim, que parece ser muito, mas ao longo de um ano é uma verba bem pequena, né? Infelizmente. Bom, depois nós temos a conservação da malha viária do município com 14.623.000. Aí tem a parte que entra tapa-buraco, pavimentação, galeria, enfim, toda a área, toda a parte aqui de manutenção da cidade. São 14.623.000, 11.689.000 mão de obra, 2.934.000 também a parte da locação de equipamentos, né? Hoje a gente tem uma necessidade muito grande de caminhões basculantes. Nós temos uma falta. Quando nós pegamos a prefeitura em 2021, nós tínhamos poucas máquinas. Ao longo desse período, nós conseguimos comprar motonniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, e agora chegou no caminhão. Então agora a gente tem bastante máquina, falta os caminhões, mas se Deus quiser nós vamos buscar também, vamos fazer. Ali também dentro de estradas rurais, né, a gente tem aqui a manutenção também, que a gente gasta muito também na área de limpeza dos córregos, tá? Mas isso é uma outra pegada.
Vamos lá. Aí virando, nós temos mais 7 milhões e 200 de investimentos. Todas essas obras que estão aqui são referentes ao sem papel, tá? Não é verba da prefeitura. Esses 7 milhões e 200 são obras que a prefeitura tem uma contrapartida, porém são obras através do convênio do sem papel, ok? Aqui nós temos aqui o desassoreamento dos rios, né? É bom salientar que esse ano nós já tivemos uma melhora aí a nível de enchentes, graças à limpeza que nós fomos praticando já desde o ano passado. Esse ano para dentro, no ano passado foi da Dutra para baixo, começamos no Rio Paraíba e vamos subindo. Esse ano nós já conseguimos fazer uma parte da cidade aqui para cima, Campos Elíseos, lá para o Córrego do Quiririm, Santa Cruz, enfim, nós vamos fazendo do jeito que a gente pode. Então a gente aluga uma máquina de escavadeira de lança longa por um período de 6 meses, que é o período da seca, limpa tudo que a gente pode, né? Essa máquina foi devolvida até essa semana, porque já acabou o orçamento dela, e nós estamos melhorando desse jeito a capacidade de vazão aí dos nossos córregos, tá ok? Então essa verba ali é destinada à manutenção dos córregos. E finalizando aqui, nós temos a gestão de obras públicas, tá? Que é a equipe que faz toda a gestão. Nós temos a fiscalização de obras particulares, que são os fiscais, né? E as conservações dos edifícios, que nós fazemos manutenção nos prédios da prefeitura. Então, isso finalizando, são os 41 milhões. É isso aí que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Obrigado, secretário Rodrigo. Registro a presença da chefe de gabinete da vereadora Thalita Cadeirante, Carolina Dátula. Também o assessor parlamentar do vereador Paulo Miranda, Pierre Carvalho. Convido agora a secretária Monique Vidal Neves para discorrer sobre a proposta da Lei Orçamentária Anual para exercício de 2024, pela Secretaria de Administração. Boa tarde. A Secretaria de Administração, no caso, só para constar, são 4 divisões, é o Departamento do RH, Departamento de Compras, Departamento de Frota e o Departamento de Tecnologia da Informação. Aqui, Programa 7001, Governança e Gestão Administrativa, custo da ação prevista para 2024, manutenção de serviço do Departamento de Administração, que no caso, quando a gente coloca assim, a gente está se referindo ao RH, 11.750.000. Despesas com servidores e encargos, 10.018.100. Materiais de expediente e gestão administrativa, 1.731.900. Departamento de Compras, manutenção do serviço do Departamento de Compras, 3.294.000. Sendo despesas com servidores e encargos, 2.288.600. Materiais de expediente e gestão administrativa, 1.005.400. Departamento de Frota, manutenção de serviços, 19.370.000. Despesas com servidores e encargos, 18.937.700. Material de expediente e gestão administrativa, 432.300.000. E temos aqui como principal investimento a publicidade legal, um total de 586.000. Aí esses valores somam um total de 35 milhões, que é o orçamento da Secretaria de Administração. Obrigado, secretária Monique. Convidamos o representante da Secretaria de Justiça e Cidadania e Procuradoria-Geral do município, Marco Antônio Campos, para discorrer sobre a proposta de lei orçamentária anual para exercício de 2024. Vamos lá. Nós vamos falar dos números da Procuradoria-Geral do município, né? Previsão de 12.115.000. Dos 12.114, manutenção, Procuradoria Jurídica de Contencioso, despesas com servidores 11.458.000, material de expediente 655.000 reais, manutenção do SENGE R$1.000. A Secretaria, a Procuradoria, né, pelo que a gente observa, as despesas dela são do orçamento dela, mais para a manutenção dos servidores
da Procuradoria, não possui nenhum investimento, né? Secretaria de Justiça e Cidadania, R$1.600.000, o orçamento dela. Programa 7001, Governança e Gestão de Administração, manutenção da Secretaria de Justiça e Cidadania, R$1.600.000. Despesas com servidores, R$1.294.000, ou seja, quase totalidade do que foi orçado para essa secretaria. Vão ser despesas para poder custear as despesas com o pessoal, né? E material de expediente, né? Custos administrativos, contratos de serviços e equipamentos, em geral, R$305.800. Eu acho que acabou, né? Encerro. Obrigado, secretário. Neste momento, passaremos os questionamentos dos vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes. Sugiro aos representantes dos órgãos que anotem os questionamentos para serem respondidos a única vez ao final. Vereadores, eu vou fazer a troca, vou começar pelo Conselho do Contur, e aí depois eu passo a palavra para os senhores. Representando o Conselho Contur, convido a presidente Gisele para o uso da palavra. Boa tarde a todos aqui presentes. Cumprimento a mesa, na figura do que está presidindo, né, o vereador que está presidindo aqui a sessão da audiência pública. Quero também cumprimentar os meus colegas ali do Conselho, da Astro, né, Associação de Turismo Rural. E eu venho falar aqui pelo Conselho de Turismo de Taubaté. Deixa eu respirar um pouco. É difícil, né, gente, falar assim na tribuna. Exercer a nossa democracia participativa. Acho que todo mundo está nos escutando, né? Tá tom de voz boa. O que acontece? Eu tenho aqui, na verdade, fazer um apelo mesmo para os senhores, né, que ocupam aí o cargo, né, da nossa democracia representativa, mas hoje a nossa realidade de democracia tem mudado e a gente está aqui para exercer a nossa democracia participativa e a importância dos conselhos gestores. E eu venho aqui clamar pelo Conselho de Turismo. Eu venho mais para trazer dados, porque eu fico muito entristecida quando eu vejo essa lei orçamentária direcionada para o turismo, frente à representatividade que o turismo ocupa na economia nacional. Hoje a gente tem um turismo que tem ocupado e crescido 7,8% do PIB da nossa economia. E isso foi um relatório, o último relatório, do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, WTTC. Gente, o que isso significa, gente? Desculpa o termo. Senhores, o que isso representa para nós? Isso representa investir em turismo, representa a gente investir em economia local. E eu fui estudar melhor isso, porque nós tínhamos hoje essa audiência, e para mim é muito importante, que é um momento onde a gente consegue realmente conversar com os senhores, para trazer as dores do nosso trade, do turismo, do setor de comércio, do setor de bares e restaurantes, dos setores da hotelaria, do turismo rural, porque depois que a lei já está aprovada, que a gente vai precisar de algum projeto, algum investimento em infraestrutura, a lei já está aprovada. E a resposta que a gente tem é que não tem orçamento, é que não tem pessoal. Eu queria ser bem clara que as críticas que eu venho tecer hoje são críticas construtivas, tá? Para a gente construir a nossa cidade. Porque ninguém faz turismo sozinho, a gente faz turismo conjuntamente, tá? Então, eu quero deixar bem claro que minhas críticas aqui não são partidárias, são críticas para a gente construir um turismo para a nossa cidade, porque vai fortalecer ainda mais a nossa economia local. Então, eu estive conversando
com uma consultora que também já foi vereadora, a Loreni, mas eu trago ela como consultora, justamente para trazer que não é nada partidário. Sobre o que representa o comércio dentro do PIB de Taubaté. Está maior que o PIB vem crescendo do comércio e ultrapassou da indústria. Então, a gente precisa, dentro do nosso plano diretor, que eu ando, quem me conhece, eu ando com o plano diretor de turismo aqui, gente, ó, debaixo do braço, aonde eu vou. Por quê? Porque é através dele que a gente vai fortalecer ainda mais, com investimentos, para fazer a infraestrutura, para fazer o trade. Então, quando a gente está vendo a lei orçamentária, olha o que a gente tem para o turismo. 1.468.000, gente, é muito pouco de investimento. Então, a gente precisa ter essa consciência quando for discutir com o prefeito ou futuros prefeitos que virão. Quando os senhores ter dúvida, peguem informação com os conselhos, participem, porque nós somos o termômetro, né? Quando o trade está lá, é o termômetro. Aqui a gente tem peso do setor rural. Por que eles se organizaram? Eu represento a cadeira de bares e restaurantes. Por que a gente se organizou? Porque a gente precisa salvar Taubaté. Então, quando a gente investe mais dinheiro em economia, né, em turismo, a gente está investindo dinheiro em economia, gerando emprego, e eu digo que emprego com inclusão social, porque quem emprega aquela mão de obra menos qualificada somos nós, né? O dono do bar, o dono da papelaria, o turismo rural, que emprega pessoal local. Então, vamos ter mais olhos para o turismo, e quando a gente for apresentar uma lei orçamentária, ter mais responsabilidade, mais investimento, porque como que a gente vai fomentar um turismo se a gente não tem investimento? A nossa cidade está entre os MIT, município de interesse turístico, a gente está lá na LESP, nosso projeto. Aprovou em todas as comissões, mas a gente não tem força política para que esse projeto seja aprovado até hoje. Faz mais de sei lá quantos anos que estamos aí, com toda a vocação turística que a nossa cidade tem. Eu me recuso a aceitar. Então, quando eu presidi o turismo, como presidente do turismo, exercendo a democracia participativa, eu me recuso a aceitar que não seremos MIT. Nós seremos sim. E nós teremos sim esse investimento. Mas quando eu entrei no portal da transparência e peguei aqui a ficha, desculpa, tá, gente? É o organograma que você pode pegar lá, né? De como está organizado administrativamente. Então, é só uma parte aqui, ó, do setor de desenvolvimento do turismo. Então, a gente tem muito problema, né, secretário Ricardo Vilhena? A gente senta, conversa, tem uma abertura, não estou aqui para tecer críticas, mas para compor. Mas a gente precisa ter uma secretaria que executa. A gente não consegue, desculpa pelo meu tempo, mas se vocês me derem mais 3 minutinhos, eu já termino. A gente não consegue executar projetos simples. Agora, como a gente vai ser MIT e receber mais de 600 a 1 milhão de reais no fundo de turismo, se a gente não tem um organograma, né, um quadro de servidores que consigam fazer essa execução? Então, é triste. Então, assim, eu não sei o que a gente está... A gente tem essa secretaria, todo esse organograma, mas ainda a gente não sabe como a gente se conversa. Qual é a governança que a gente precisa criar, né, para a gente se comunicar, comunicar com o trade, né? Quem são nossos empresários daqui? Vamos conversar com o setor de hotelaria, vamos conversar com os guias, com as agências de viagem, operadoras de viagem, investidores que querem vir para a nossa cidade. Como a gente vai conversar? Gente, é através do conselho. Nós estamos aqui, nós existimos e a gente tem que trabalhar conjuntamente, porque nós somos uma instância de governança, pertencemos à Secretaria de Turismo. Então, eu venho aqui para vocês aclamar para quem está se preocupando com a economia, através de uma gestão sustentável, porque quando você diz uma gestão sustentável, o que é a gestão sustentável? É você trabalhar os 3 tripés da sustentabilidade: meio ambiente, economia e a inclusão social. Então, eu deixo a disposição aberta para os senhores, o Conselho do Turismo. Sempre chamo o nosso secretário para trabalhar conjuntamente. Vamos aumentar esse orçamento. Emendas impositivas que os vereadores quiserem
fomentar, nos ajudar, o trade, depositem no fundo, para que a gente fortaleça tudo isso, né? Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, requerendo para os senhores e exercendo aí a nossa cidadania, a democracia participativa dos conselhos, represento os trades, a gente precisa participar das feiras, a gente precisa mostrar Taubaté, vender Taubaté. Então, eu peço a ajuda dos senhores, porque eu acho que junto a gente é mais forte, que é o que a gente usa, né? Juntos somos mais fortes. Então, diferentes corpos, que eu digo, né? Mas unidos com o mesmo propósito, de fazer turismo, de fazer economia, de fazer inclusão social e meio ambiente. Obrigada, senhores. Era esse o uso da palavra. Obrigada. Parabéns, Gisele, pela apresentação. É muito importante, né, a gente fomentar a economia do nosso município, né? Sou comerciante, eu sei das dificuldades que os comércios vêm tendo aí após pandemia, mas conte com esse vereador que a gente está aqui para poder ajudar e cobrar os secretários para que melhore esse orçamento para a cultura. Muito obrigada. Gente, desculpa que às vezes a gente ficou nervosa, é minha primeira vez em tribuna, sim, mas eu agradeço. Parabéns. Dando continuidade, passamos a fazer as suas considerações. A vereadora Elisa representa Taubaté e registra a presença do vereador professor Edson. Boa tarde. É gostoso ouvir a Gisele falar, né? Que ela fala com paixão, com verdade, com quem de fato quer defender mesmo o turismo. Parabéns, viu, Gisele? Orgulho. A gente conversava, inclusive, esse final de semana, eu conversava com um casal que é do Rio de Janeiro, mas mora aqui em Taubaté, e nós falávamos justamente do turismo. Nós estávamos num café que tem crescido bastante, né? E tem fomentado muito o turismo, inclusive rural. E eles estavam falando, frequentam Gramado, foram para a Disney, foram para o Beto Carreiro, foram para a Olímpia e estavam falando da potência que é a nossa cidade enquanto turismo e o quanto a gente poderia se desenvolver se a gente explorasse o turismo que de fato é essa cidade tão bem localizada e com tanta potência cultural, né? Então, faço coro aí à fala da Gisele e esse problema aí do MIT que até agora não resolveu, né? Uma pena, mas eu acho que a gente já teve também bastante avanços, apesar desse orçamento pequeno, né? Bom, na apresentação da Secretaria de Finanças, secretário, em relação só à emenda constitucional dos vereadores, tem um acertinho ali para fazer, né? 1,55, mas o valor está certo, 24 milhões, tá correto, né? Isso mesmo. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a população em relação à dedução do Fundeb, dos 114 milhões da dedução do Fundeb. Sobre a Secretaria de Obras, nós tivemos uma diferença muito grande, né, de 2023 para 2024 para os orçamentos, e aí eu queria que o secretário falasse só um pouquinho. Eu acredito que seja questão de emendas ou de convênios, mas para a gente entender por que teve essa queda de quase 62 milhões, né? E aí, já nessa toada, só evidenciar um pouquinho o que é o sem papel, é um convênio, é empréstimo, o que é? Que eu não, na verdade, eu não entendi muito, mas eu falo mais também pela população, né? Para entender também. Em relação à Procuradoria, tem só uma sigla aí que eu não sei o que é, e talvez vocês saibam muito bem, mas por eu não saber, talvez a população também não saiba, é um valor pequeno, mas é SENGE, que o secretário falou, só saber o que é isso. A gente teve também um aumento de quase 22 milhões, 21 milhões na Secretaria de Finanças, então queria entender a que se deve isso. A Secretaria de Inovação e Turismo, uma queda significativa de 7 milhões. Falei da Secretaria de Obras, que foi o maior, né? E eu acho que é isso. Acho que foram todas as perguntas. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Elisa. Secretário, se quiser responder, aí já... Então, olha, você falou da formação do Fundeb, né? Então, são algumas transferências
que do total dela, por exemplo, FPM, ICMS, PVA, IPI, 20% dessas receitas que a gente recebe é destinado para a formação do Fundeb. Tá? A formação do Fundeb, aliás. Tem mais um outro questionamento? Desculpa. Não, é só assim, ó. É um dinheiro que a gente envia e depois volta para cá. É isso? Do Fundeb. E aí a gente envia mais do que recebe de volta. A gente tem uma dedução. Estou falando isso para a população mesmo. Nós temos 114 milhões a menos porque nós enviamos e não temos isso de volta, certo? A gente tem uma receita do Fundeb, mas aí é feito um cálculo, né, de quanto vai ser devolvido. Aí são índices que são, cada ano a gente tem um específico para isso. Mas já dessas transferências já é deduzido 20%, tá? Obrigado, secretários. Passo a palavra ao Rodrigo Tocha. Não entendi. Um aumento de 21 milhões na Secretaria de Finanças é empréstimo, é alguma coisa? Então. Porque uma outra consideração também, só para finalizar, é que no orçamento de 23 para 24, a gente teve uma diferença pouca, né? De 1.668 em 23 para 1.643 para 24, uma diferença só de 25 milhões. Mas quando a gente olha nas secretarias separadas, aí a gente tem essa diminuição significativa na obras, mas a gente tem em contrapartida um aumento significativo na finanças, de 21 milhões. Eu queria entender o que se deve a esse aumento. Então, porque a finanças ela engloba, além das emendas parlamentares, as sentenças judiciais, são os precatórios, e a próprio serviço da dívida interna, né? Uma previsão do que a gente vai te pagar. Porque toda a dívida da prefeitura, do município que é contraído, ele é pago pela finança. Então, a gente faz um cálculo, principalmente um exemplo, o CAF especificamente, a gente calculado mais ou menos na base do dólar, né? Então a gente joga um valor X, às vezes ele tem essa variação justamente para que a gente não venha o quê? A ter problemas orçamentários, né? Porque é bom a gente enfatizar isso de novo, né? Porque sempre tem essa discussão, nossa, a prefeitura está sem orçamento para as coisas, a prefeitura não está sem orçamento, hoje em dia ela tem insuficiência financeira. Então, o orçamento é justamente para a gente, porque ter uma despesa garantida que a gente possa pagar. É uma garantia de pagamento? Não, porque a garantia de pagamento é a receita que ingressa no município. Mesma coisa o orçamento, gente. É bom essa pergunta da vereadora para a gente já, de repente, esclarecer para as pessoas que talvez tenham menos informação com relação a isso. Quando a gente faz um orçamento, a gente faz uma previsão de receita e uma previsão de despesa. A despesa normalmente ela é líquida e certa, a receita não. Por isso que às vezes no decorrer do exercício existem alguns problemas que o município ocorre com insuficiência financeira, porque de repente não arrecadou o que a gente tinha de previsão de despesa. Só para a gente ter uma ideia, tá? Eu sei que está fugindo um pouquinho, mas de repente eu acho que ajuda a elucidar o momento que nós estamos passando. Só para a gente ter uma ideia, eu vou me referir só ao ICMS. Se você fizer uma comparação do exercício de 2022, em janeiro e setembro, com relação ao ICMS, o município deixou de arrecadar, se a gente fosse empatar, tá, gente? Na verdade, isso aí a gente teria que ter um crescimento. Porque por mais que tenha crise, existe um crescimento real na economia. Só de ICMS, o município deixou de receber 33 milhões de reais de janeiro a setembro, e se ele tivesse recebido o mesmo valor de 2022, na verdade, teria que ser um pouco maior. Se a gente for fazer um cálculo do FPM, que é um cálculo nosso do que a gente estimou até setembro e o que a gente recebeu, são mais ou menos mais 28 milhões. Ou então, com certeza o município deixou de receber de transferência, que vocês viram que mais de 60% da transferência do nosso orçamento são de transferências governamentais. Uma média de quase 60 milhões. Isso nós estamos falando de apenas 2 transferências, né? A gente deixou de arrecadar. Mais uma vez, volto a afirmar. Se nós tivéssemos, eu sei que não é matéria, mas é interessante a gente saber, porque a gente tem tão pouca oportunidade de repente vir falar, né, para as pessoas a situação da prefeitura, que não é das melhores, não é das mais agradáveis, mas olha só para vocês terem uma ideia, se nós tivéssemos recebido esses repasses, normalmente sem nenhum real de aumento, a gente não teria nenhuma dívida com nenhuma organização social na área da saúde. Se a gente somar toda a dívida, a Gamut, as organizações sociais, nós pagaríamos se a gente tivesse recebido esse repasse. E ainda teríamos dinheiro para poder passar e pagar outras dívidas nossas.
E só para a gente ter uma ideia, por que eu estou falando isso? Eu sei que o assunto não é nesse. Para a gente ter uma ideia que o orçamento, gente, a previsão do orçamento é uma coisa que ela pode se realizar ou não. O administrador, quando ele lança o orçamento, ele está correndo o risco de repente não conseguir cumprir. E o que eu sempre falo para as pessoas, eu particularmente, a preocupação maior com relação a números de orçamento, eu particularmente não fico preocupado com o número que está no orçamento. A maior preocupação, eu como secretário de Finanças e contador, é como isso vai ser realizado. O equilíbrio que nós vamos ter do que está entrando, do que está se gastando. Eu posso fazer uma previsão de 1 bilhão e pouco, eu posso arrecadar metade, ou posso arrecadar mais. Só que tem algumas despesas do município que elas são fixas, são despesas que são obrigatórias, que são para quê? São despesas essenciais para a população. Não tem como eu fugir dessas despesas. Então, aí é o grande segredo da administração, a grande dificuldade que a gente tem, é saber administrar isso para que a gente consiga equilibrar, que é o que, através do decreto que o prefeito lançou, a gente teve avanços significativos para que a gente consiga, pelo menos, não vai chegar perto, talvez não consigamos equilibrar no ideal, mas vamos chegar bem perto da nossa realidade, tá? Eu sei que eu fugi um pouquinho do assunto, mas só para a gente ter uma ideia de como funciona o orçamento. Porque quando se fala, orçamento de 1 bilhão, um leigo fala, nossa, a prefeitura tem 1 bilhão. Mas não tem 1 bilhão em caixa. Ela vai começar do zero, a gente começa do zero, a receita e a despesa, ela começa com 1 bilhão e pouco. Então, qual é o grande desafio da administração? É conseguir que essas receitas ingressem para que a gente possa atender o que está dentro do nosso orçamento. Talvez, em função disso, gente, eu não estou falando isso aí, porque foi como eu afirmei para vocês, cada secretaria sentou com o prefeito e fez seu orçamento próprio. Eu sei que existia uma ideia de que a Secretaria de Finanças responde pelo orçamento da prefeitura. Não, a Secretaria de Finanças, ela compila todos os dados que as secretarias organizam, levam para o prefeito decide e passa para a prefeitura compilar, para o orçamento fazer. O nosso vereador Edson sabe disso, né? Ele já foi secretário lá de planejamento, ele sabe. As secretarias são discutidas diretamente com o prefeito, quais são as ações, o que vai ser gasto. É compilado os dados, passa para a prefeitura, a previsão da receita vem dentro daquilo lá, a gente tenta adequar o que é possível realizar. Por isso que, em função disso, talvez algumas secretarias, como você falou, como foi até elucidado pela pessoa que veio aqui, sobre de não ser o valor ideal. Nós sabemos que estamos vivendo um momento difícil do município, não só o município como o país, e escassez de recursos. O prefeito incansavelmente tem ido para Brasília, para São Paulo, para ver se consegue trazer recursos, principalmente na área da saúde, para a gente poder sanar esses problemas. Mas, infelizmente, a gente teve que dar uma enxugadinha no orçamento, nem acrescemos mais nada, pensando na responsabilidade de atender. Foi o que eu sempre falo, a preocupação do que está sendo, até eu estava falando com o secretário Ricardo, essa preocupação da pessoa, a Gisele, ela é pertinente, sim. Mas se a gente conseguir arrecadar mais do que ótimo, gente. Ingressou mais do que a receita, é lógico que a gente vai usar o seu orçamento, né? Então, não vejo essa preocupação. Acho que a grande preocupação com relação ao orçamento público é como que você vai equilibrar ele durante a sua execução. Para mim, esse é o primordial. A preocupação se vai investir mais numa secretaria ou não, é lógico que é importante. Mas pensa bem, se ingressou mais receita disso, eu posso investir na secretaria, eu posso investir no turismo. Ingressou mais receita. Não obrigatoriamente eu tenho que, não, recebeu mais, não vai usar? Vai, porque o orçamento público, gente, ingresso e receita no orçamento público não é poupança. O município não tem que guardar nada do que ele entra de recurso. Todo o recurso que ele entra tem que ser investido na cidade. Aqui não é caderneta de poupança, concorda? Então, isso que eu falo para vocês, a grande preocupação é como que a gente vai equilibrar isso. Deus queira que a gente, o ano que vem, tenha uma arrecadação melhor, maior valor de transferência. O governo federal, estadual tem prometido, né, passar alguns valores de perdas, e a gente vai conseguir incrementar, quiçá, o próprio turismo de Taubaté, que eu também concordo com a Gisele, concordo com você, estava conversando com o Ricardo, sobre o turismo de Taubaté, é uma cidade super rica em cultura. Talvez no estado de São Paulo, desconheço, a minha ignorância, tem uma cidade com mais recursos para poder difundir essa nossa cultura, que é riquíssima, né? Eu acho que seria sim, porque o turismo é uma fonte de economia grande, que se você não se falou aqui, se fez algum levantamento, você pegar no mundo todo, a economia que continua crescendo apesar de toda a crise é a economia do turismo.
Eu acho imprescindível fazer esse trabalho, mas também posso adiantar para você, a gente estando na Secretaria de Finanças à frente, junto com o Ricardo, que faz um trabalho excelente, rapaz muito trabalhador, não estou falando porque ele está aqui do meu lado não, realmente é um rapaz que nos surpreendeu por ter vindo, né, embora já tenha trabalho no comércio, mas não de administração pública, nos surpreendeu positivamente o trabalho dele junto com a gente. E você pode ter certeza que se a gente tiver um ano, talvez o ano que vem um ano melhor, a gente vai fazer o possível para que isso cresça, porque na verdade é um investimento, né? Eu não estou investindo no turismo porque eu gosto, porque isso vai ter um retorno muito maior do que na verdade que eu estou investindo, né? Eu não sei se eu respondi o questionamento da vereadora. Tem mais algum questionamento, vereadora? Na verdade, secretário, eu entendo essa questão de orçamento, mas a minha questão era muito assim objetiva mesmo, porque eu entendo o que você está falando e realmente o ano passado, 23, foi 1.668 de orçamento, mas na verdade, comparar 2022, a nossa receita líquida foi 1.317. Então, temos aí 300 milhões que não chegaram, e eu entendo isso. Mas aí, eu só fiquei... Outra coisa, só para trabalhar. Receita corrente líquida não é a receita total do município. Receita corrente líquida são só as receitas correntes, tá? Deduzidos de todos esses valores que nós estamos falando de Fundeb, tá? Receita corrente líquida é uma coisa, receita total do município é outra, tá, gente? Só para a gente ter uma ideia. Não é a mesma coisa. Hoje nós estamos falando da receita total do município, que engloba a receita capital, uma receita no total. A receita corrente líquida não é o total da receita do município. Se for, a receita do município é sempre um pouco mais do que a receita corrente líquida. Então, secretário, por favor, qual que é o valor da receita total do município? Que nós colocamos como previsão? Não, valor, eu falei da receita corrente líquida. Aí o senhor falou que não é a receita total. Não, porque eu tenho aqui 1.317 milhões de 2022. Eu quero saber qual que é o total da receita corrente, da receita total de 2022. Quero saber quanto que nós arrecadamos em 2022. Eu acho que nós não apresentamos esse número, não apresentamos esse número. Não trouxemos esse número. É que o que eu tenho, até foi bom, já aprendi mais um pouco, tá vendo? Mas o que eu tenho é a receita corrente líquida. Mas aí só voltando, eu falei do aumento da finança. 21 milhões na finança, só porque eu achei que proporcionalmente foi um número significativo e talvez tivesse alguma questão pontual. Mas está tudo bem, o que faltar de dúvida a gente pode fazer por ofício. Mas faltou só falar a questão para o secretário de turismo, porque na verdade, eu olhei melhor aqui, quase a metade, né? Diminuiu muito o orçamento de vocês comparando com 2023, né? Que era 13.800.000, quase 900 em 2023, foi para 6.700 em 2024. Então, queria saber só se teve uma coisa mais pontual também, porque nós já falamos de todos os problemas financeiros, inclusive da prefeitura e do Brasil, do país, mas aí vai diminuindo um pouquinho em cada secretaria, mas nessa foi muito, né? Assim, então, se teve alguma coisa pontual. E aí acabou. Paro por aqui. Tá bom. Obrigado pela pergunta. Na verdade, nós tivemos o ano passado um valor estimado, valor orçado muito grande para a regularização dos distritos industriais. Então, só que esse valor era um valor que estava programado como repasse federal e de fato não veio. Nós conseguimos avançar com alguns distritos, tem 2 distritos que estão já regularizados, estamos trabalhando nos outros, são 6 no total, né? Estamos trabalhando nos outros, mas esse valor de fato não veio. Então, esse ano, obviamente, nós não colocamos, exatamente para não colocar um valor estimado e a gente acabar achando que vai ter aquele valor, não está. Então, a grande diferença da Secretaria, né, do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, foi por conta disso, praticamente 6 milhões. Agora, houveram alguns pequenos cortes em outras áreas, mas realmente fruto dessa diminuição geral, né? Então, nada de muito significativo. Mas eu queria aproveitar um pouco e na verdade, parabenizar e agradecer a presença maciça do Conselho Municipal de Turismo aqui. É assim que se faz o turismo, né? A gente está falando muito do turismo aqui, né? Então, o turismo se faz com mobilização, o turismo faz com união, com sintonia entre todas as forças.
é governo sim, mas é sociedade civil, organizada, empresariado. Então tudo isso tem que estar movimentando. E todos os locais onde o turismo se desenvolveu tendo um conselho forte e tendo os empresários da área de turismo, do trade turismo, trabalhando muito junto e com muita força. Então, a presença do Contur de forma maciça aqui é realmente bastante significativo. Eu fico muito feliz com isso. Obrigado. Passo a palavra agora para o secretário Rodrigo Toshi. Vamos lá. Convênio sem papel. Como eu sempre falo aqui, né? O município normalmente não tem verba própria para conseguir fazer investimento. Então, nós sempre vamos buscar isso, governo estadual, governo federal. E aí são abertos programas, convênios. Então, a gente tem o sem papel, é que ao invés de você fazer papel para entrar no convênio, você entra pelo computador e faz eletronicamente. Então, eles deram esse nome de sem papel, para acabar a burocracia de fazer tudo em papel, levar lá, etc, etc, etc. Então, nós temos sem papel, Transfergov, Desenvolve, Novas Estradas Vicinais e PAC, tá? Então, todos esses programas nós temos, inclusive no PAC, quinta-feira eu estou entrando com 54 milhões de pedidos só em 2 temas, contenção de encosta e drenagem, tá? Porque abriu dentro da área de cidades só esses 2. Aí tem infraestrutura, mas ainda não abriu. Abriu saúde, educação e abriu essas 2 linhas de crédito para drenagem e contenção de encosta. Então, nós pegamos tudo que era projeto. E agora, não adianta também a gente falar assim, vou entrar com isso, com aquilo, mas tem que ter projeto, tem que ter planilha, tem que ter, enfim, tem que ter toda a documentação. E eu tinha colocado uma equipe lá na Secretaria de Obras exatamente para fazer projeto, né? E com essa situação aí que houve essa mexida, eu perdi 6 engenheiros nessa daí, né? Então, me deu uma quebrada aí na asa. Mas do mesmo jeito o pessoal está colaborando voluntariamente, trabalhando em casa, tentando terminar e tal, para a gente conseguir dar entrada. Porque a posição que a gente tem do ministro que está entrando com o PAC é que a procura está muito pequena, está muito aquém do que eles esperavam. Então eu estou entendendo que quem chegar primeiro vai beber água limpa, né? Então nós estamos correndo atrás disso. Bom, com a redução a mesma situação que o Ricardo colocou aqui, nos primeiros orçamentos foram colocadas algumas previsões de verba para fazer o paço municipal, 30 e tantos milhões, a ponte estaiada, tantos milhões, e essas verbas não se confirmaram. Então você olhava o orçamento da Secretaria de Obras, tinha 60, 70 milhões, tá, e aí? Vocês não fizeram nada, gastaram o seu dinheiro? Não veio dinheiro, não fizemos a obra. Então ficou desvirtuado o orçamento. Então nós precisamos tirar esse tipo de número do orçamento para ele ficar limpo, né? Para ele ficar clean, e é o que tem. Então nós vamos gastar aquilo que está lá, né? Está faltando? Está faltando. Eu gostaria de ter mais dinheiro para poder fazer mais, mas isso aí não muda. Eu sempre falo, né? O relógio do custo vira 24 horas. O relógio da arrecadação trabalha das 8 às 6 da tarde, né? Você não arrecada fora desse período, mas o custo não para, salário, despesas fixas, enfim, um todo. Então é difícil. Nós temos uma dívida muito grande no município. Imagine você se a gente tivesse 500 milhões para discutir agora, onde a gente ia colocar. Olha que diferença, né? Por exemplo, o PAC, que foi um financiamento, que é do Banco Andino, que é um banco de fomento. Aí o pessoal de turismo, imagina se a gente fizesse um parque temático do sítio do Pica-Pau Amarelo ali, na entrada da nossa cidade, com os 360 milhões que foram gastos, né? Imagina se fazer um autódromo. Você imagina, então, isso é fomentar, né? Pavimentar a rua, fomentou o quê? O que trouxe de benefício. E nós temos, eu ando razoavelmente bem no entorno, nós temos uma rede de restaurantes, de lugares para conhecer, mesmo nas cidades circunvizinhas. Você vai a Pinda, aqui tem um monte de restaurante, mas não dentro da cidade, nas fazendas. Tem pesqueiro aqui para cima, na área rural. Tem um monte de coisa, um monte de pousada, um monte de coisa. Hoje, um dos lugares mais buscados aqui é Gonçalves, Sapucaí-Mirim, aqui sul de Minas. Tudo lotado de pousada. Então, por que não pode ser aqui? Né? Nós estamos no final de uma Carvalho Pinto aqui, que o cara cai dentro da cidade, mesmo que ele não queira. Né? A gente tem todo o trânsito do pessoal que vai a Campos do Jordão. Pô, se ele vai a Campos do Jordão, por que ele não para aqui em Taubaté? Por que ele não almoça aqui, não janta? Apesar que isso ocorre, né? Se você for lá no Quiririm, no final de semana, no domingo, a cantina Gadioli está cheia de gente, muita gente de fora. Enfim, assim por diante.
Então, mercado, né? Enfim, mas nós temos outras coisas, né? Muita coisa para a gente olhar. Então, é isso que eu tenho a posicionar e estamos lutando aí com o que a gente tem para fazer o melhor possível. Obrigado, secretário. Uma parte. Pois não, vereador. Eu queria só parabenizar o Rodrigo Tocha aí. Estou acompanhando o trabalho de perto desde o início do mandato dele. Sei que não é fácil a missão, principalmente Secretaria de Obras, é constante aí. Choveu principalmente aí, mas eu tenho certeza que da tua parte você está fazendo um grande esforço para que esses problemas mais críticos sejam resolvidos, até pela experiência que você tem. Agradeço. Na vida privada sua, né? Veio para o setor público e viu que não é tão fácil. Não. Tá? Então, parabéns aí pelo seu trabalho, são desafios. Eu tenho certeza que essa capacidade de gestão que você tem aí, você vai ajudar a melhorar, principalmente na área rural, que eu já discutimos várias vezes aqui na Câmara Municipal, com todos os vereadores, mas eu tenho certeza que com a ajuda da Câmara Municipal, você pode contar com a gente também, tá? Agradeço. Se for para ajudar, estamos aí para contribuir. Agradeço para a cidade, a todos. tá? E também nos ajudem com os materiais para a gente poder fazer a manutenção nas estradas. Estamos deixando emenda também para vocês. Já está mandando. Já estamos deixando emenda para te ajudar. Tenho certeza que todos os vereadores vão deixar uma emenda para ajudar. Muito obrigado. Agradeço de coração. Obrigado. Obrigado, vereador. Neste momento, declaro encerrado o recebimento de questionamentos online e das inscrições para a utilização da palavra pelos munícipes. Passo a palavra agora ao vereador Serginho. Boa tarde, presidente, vereador Richardson. Obrigado por presidir esta audiência da Lei Orçamentária Anual 2024. Cumprimento aí todos os secretários que se fazem presente, procurador também que se faz presente, nobres vereadores, telespectadores que acompanham também, o pessoal dos conselhos, sejam sempre muito bem-vindos. E quando fui relator da Lei Orçamentária, eu sempre apontei, viu? A falta da participação do conselho na elaboração da lei orçamentária. Uma vergonha. Uma vergonha. Não pode. Vocês fazem parte do governo. Então, por que não participam? Tá? Não tem recurso. Ouça lá na preparação da lei orçamentária. Agora, vir aqui para reclamar, aí fica só a palavra ao vento, né? Tá? Então, tem que participar, sim. Obrigado, Gisele. Parabéns. Isso eu sempre aponto nos meus relatórios, pode ter certeza. A falta de participação do conselho não dá para entender o porquê não participar. Faz parte do governo. Não é o conselho aqui da Câmara, faz parte do governo municipal. Então, a participação da sociedade civil e vocês que indicam também participação nos conselhos é um desrespeito. É um desrespeito. Questão orçamentária. A vereadora Elisa colocou aqui a situação. O secretário Marco, ele coloca, né, a questão nossa de problema de entradas, receitas, transferências do governo federal, do governo estadual e fonte 01. E aí a gente vem acompanhando as receitas municipais e eu sempre critico e falo, né, do nosso orçamento superestimado. Eu fico muito preocupado. Porque um orçamento de 2023 na ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais, eu tenho acompanhado as receitas do município, eu olhei antes do feriado, eu olhei as receitas do município na ordem de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Cadê os outros 600 milhões de reais? Eu estimo, realmente. Só que eu tenho que ter muito cuidado. Porque em cima de 1 bilhão e 700 milhões, eu tenho uma margem de remanejamento. Em cima de 1 bilhão e 700 milhões, eu tenho valores que eu posso depois fazer transferências internas. Então eu fico muito preocupado. Já falei com o Marco, já falei também com o Fernando, o ex-secretário, para a gente começar a trabalhar mais dentro da nossa realidade. A receita nossa, quanto é hoje 1 bilhão e 300 milhões, vamos trabalhar em cima de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Porque, bem dito pelo secretário de Finanças, as despesas, elas são
fixadas. Então eu tenho que pagar pessoal, eu tenho que pagar saúde. Olha o povo sofrendo com falta de saúde. Olha o pessoal das OS aí ameaçando parar por falta de pagamento das OS. O vereador Edson chegou aqui na fala de algum dos secretários, ele falou assim: Serginho, a zeladoria. Eu falei assim: está tudo largado a cidade. Está largada a cidade. E são pagamentos, despesas fixadas, porque tem um contrato em vigor. E aí eu tenho um problema de não repasse da União, eu tenho um problema de não repasses do Estado, eu tenho um problema até de fonte 01, pagamentos dos impostos municipais, que vão gerar problema, sim, na nossa questão orçamentária. Então, cuidado com os orçamentos superestimados, porque isso aí vai dar problema. Olha só para a gente ver o anexo aqui, aliás, o anexo não, a mensagem da prefeitura. Dívida consolidada, 555 milhões de reais. Dívida contratada da administração direta, 441 milhões 336. Dívida e acordos da administração indireta, Unital, FUST, Funcabs. Já vamos começar 2024 com uma dívida de 555 milhões de reais. E aí eu olho as secretarias fins aí, Secretaria de Obras, né? Não tem valor para investir na cidade. Precisa de emendas para poder fazer investimento na cidade. Não tem maquinários que possa executar um serviço para quem? Para aquele que paga o imposto e que quer ver uma melhoria lá na porta da sua casa, principalmente o pessoal da área rural, que está fazendo um belo trabalho, e o agro é o que está sustentando o nosso Brasil. Poderia sustentar também Taubaté. E aí nós temos vários serviços aqui que nós podemos mencionar que traz recursos para a cidade. Nós temos lá o terreno lá na Dutra e Carvalho Pinto. Poderíamos negociar aquela área lá para trazer um parque para a nossa cidade, fomentar o parque aqui na nossa cidade. Nós temos lá as águas termais da nossa cidade, conversar também lá com o Fresca para poder utilizar aquela área lá como recurso vindo para a cidade, beneficiar também os hotéis da nossa cidade, de repente transportando aquela água termal para os hotéis aqui da nossa cidade. São recursos que estão aí que a gente pode utilizar e não estamos utilizando, né? A Gisele bem mencionou, né? Que hoje o comércio e o serviço estão ultrapassando as entradas de receita da indústria. Marquinhos, está na hora de a gente pegar os comissionados, o pessoal de função de confiança, né? Começar a trabalhar em cima desses percentuais. Quem sabe diminuir um percentual, mas para a gente poder atrair esse pessoal aqui para a cidade de Taubaté, como é feito aqui com as indústrias. Quem sabe diminuir o percentual para trazer mais receitas aqui para a nossa cidade. E aí eu vejo aqui também um problema muito sério da questão nossa orçamentária e que vai dar um problema sério à Secretaria de Administração. O acordo que aconteceu agora, né, jogou para mais um ano aí a questão dos diretores e vice-diretores, todos aqueles cargos da educação. Nós estamos discutindo aqui o 24, né, o PLC 24. Que é a dos cargos comissionados e funções de confiança. Nós temos que nos preocupar também com a educação, como foi dito na semana passada aqui da tribuna. Olha, nós temos que olhar a educação. O resultado está aí. Nós temos um ano. A gente tem verba. O Marco mandou para a gente aqui o impacto orçamentário só com as funções de confiança e só com os cargos comissionados. Está bem próximo de 51%. Agora criar cargo para diretor, vice-diretor, coordenador, supervisor de ensino. Nós temos um plano de carreira aqui na cidade para ser deliberado. Qual vai ser o impacto orçamentário financeiro para esse pessoal? E aí vai. Nós estamos olhando um pequeno percentual dos nossos funcionários. O ano que vem, consolidado todas essas informações aqui hoje, fazendo parte da consolidação, Prefeitura e Universidade de Taubaté, qual vai ser o percentual de aumento para todos os servidores da Prefeitura? Qual vai ser o percentual? Ou não vamos ter aumento, né? Porque na lei orçamentária deveria já vir previsto. Na LDO eu não posso colocar a previsão de aumento, mas na lei orçamentária sim, eu já posso fazer uma previsão de aumento para os servidores. Marcou, fica aí o abacaxi para você descascar, né? A questão então
do orçamento, nossa receita, nossa superestimada, e esses projetos de lei que nós estamos tramitando aqui nesta casa aqui, que vai ter um impacto na folha de pagamento do ano de 2024, que não é essa realidade que nós temos aqui, porque se nós criarmos agora, vai impactar em 2024. Presidente, obrigado e parabéns. Obrigado, vereador Serginho. Passa a palavra agora ao secretário Marco. Então, com relação a essa criação de novos cargos, eu particularmente também sou contra, uma vez que não é vontade do município, né? É uma decisão de que sejam criados cargos, que os novos diretores sejam concursados, que eu acho que existe um outro problema além de ser concursado, é de, a professora Elisa sabe melhor do que a gente, é da pessoa vir concursada, ser diretor de uma escola, não saber como que funciona a escola, qual a característica da escola, qual a característica do aluno. Eu acho que essa preocupação deveria ser, para mim, essencial, de como que esses alunos vão saber como. Fica uma coisa complicada, né? Que além de ter o problema financeiro, tem o outro problema maior, que é o problema de ordem mesmo, de como que isso vai ser administrado. Porque pelo que eu sei, né, não sei exatamente mais detalhes, talvez o Salinas trabalha com a assessor da... o braço direito da Vera sabe melhor. A preocupação é que as pessoas, quando chegam a diretor, elas vão galgando aos poucos os cargos, elas vão tendo conhecimento daquela escola, sabendo como funciona. Cada bairro de Taubaté tem a sua particularidade. O professor Edson foi vice-prefeito há muito tempo, sabe também disso. Cada bairro tem a sua particularidade. A gente fica muito preocupado, na verdade, quando aconteceu isso, de como vai ser a qualidade disso. Eu acho que é mais preocupante do que a parte... Eu acho que a parte orçamentária e financeira é preocupante desde quando a Universidade de Taubaté passou a compor o ente do município. E no início, quando veio o CEAFIC, aquela liminar que a gente tinha de 2001, que na época o prefeito José Bernardo Ortiz foi muito inteligente, muito sábio, muito feliz, quando ele entendeu que a Universidade de Taubaté não poderia fazer parte do cálculo de gastos nossos com o pessoal, que realmente não poderia mesmo. Eu concordo plenamente com ele. Foi muito inteligente, mas infelizmente aquela liminar que a gente tinha, ela foi derrubada através da criação do CEAFIC, então não há o que se fazer. Quando isso foi a criação do CEAFIC, eu ainda não era secretário, eu não estava como secretário, o Fernando estava lá, ele me chamou para conversar. O Fernando, é um caos para a gente isso aí, porque a Universidade de Taubaté, ela compromete muito da receita dela com folha de pagamento. É muito. É uma coisa assim, você vê que o último que eu mandei para vocês agora, que foi dessa reforma administrativa, ela estava bem abaixo, se você tira a Universidade de Taubaté. Porque o percentual dela de gasto com o pessoal é altíssimo. E se você fazer a comparação, acredito eu, individualmente, ela vai atingir, acho que uns 80%, acredito eu, não posso falar isoladamente assim. Então, é preocupante sim, essa preocupação existe sim. Eu já falei, nossa gente, a gente vai ter dificuldade agora com a inclusão da Universidade de Taubaté. Mas não há o que se fazer, a gente tentou todas as maneiras, não encontramos nenhuma maneira mais a não ser tirar isso. Isso é preocupante. Com relação ao concurso público, realmente tem essa parte de impacto, que eu acho que é preocupante, mas eu particularmente, independente do impacto, eu poderia de repente questionar a área financeira, que é a área minha, eu acho que a parte de como isso vai funcionar dentro da educação da cidade, eu acho que é mais preocupante. Como que a gente vai trazer um professor de fora? Um exemplo, que um curso público é aberto para qualquer pessoa. Eu não tenho nada contra as pessoas que vêm de fora, mas vamos dizer que vem alguém lá de Ribeirão Preto ou até de Guarani, a cidade da nossa secretária aqui de Finanças, de Administração. Ela não conhece como é que funciona, gente. Isso aí, para a administração da escola, vai ser... Eu acho que é mais preocupante que a parte financeira ainda. Mas, infelizmente, é uma decisão nossa, né? Uma decisão da Justiça, que não sei como é que foi decidido isso, mas eu acho que não foi levado em consideração a parte que é mais importante, que eu acho que é essa particularidade, né? Os professores já estão há muito tempo, sabem como é que funciona, e realmente essa parte, eu comungo dessa preocupação sua. Quando teve essa decisão, eu falei, mas como é que está a decisão? Não, vai ter que fazer concurso. Eu falei assim, nossa, gente, dois problemas financeiros e de ordem da própria, como que essas escolas vão enfrentar isso, né? Bastante difícil mesmo. Obrigado, secretário. Quero registrar também a presença do vereador Marcelo Macedo. Passo a palavra agora ao vereador Edson. Na verdade, queria só parabenizar todos aí pela explanação, pontuar
algumas secretarias, a Secretaria de Turismo do Ricardo, eu acho que Taubaté com 320 mil habitantes, mais ou menos isso, eu acho que deixa a desejar a parte do turismo. Eu vejo cidades pequenas aí, administradas aí, Lagoinha. Lagoinha tem evento toda semana, atrai turismo, gente para consumir, para gastar. Taubaté eu não vejo nada de novo. A festa do Queririnha. A festa do Queririnha já é uma festa tradicional, que já há anos e anos já tem essa festa. Por sinal, estão fazendo muito bem, com muito carinho, com muita organização a festa do Queririnha. Mas a cidade não pode viver só da festa do Queririnha. Eu não vejo o turismo na cidade de Taubaté realmente atuando para que o município tenha essa vocação turística. Eu, particularmente, eu esperava mais, até você que veio do comércio, o próprio prefeito mesmo falou que ia fomentar o turismo, mas eu não vejo isso. Nós estamos terminando o 3º ano de mandato e, para mim, uma das secretarias que menos fez, principalmente na geração de emprego do turismo, poderia ter contribuído mais, é a Secretaria de Turismo. Eu até gostaria de pontuar aqui, desde o início do mandato aqui, passamos pela Câmara Municipal para transformar Quiririm num polo turístico, gastronômico e cultural do município. O simples documento da DTL lá já resolve. Nós estamos terminando o 3º ano e o negócio não vai, sabe? Parece que é tudo muito difícil. Então, tenho um carinho muito grande por você, Ricardo, mas turismo mesmo da cidade, eu não vejo ação nenhuma da Secretaria de Turismo da cidade. Vejo um empenho muito grande da Secretaria de Obras para resolver os problemas, com muita capacidade técnica, vontade, isso é importante, até porque o Rodrigo Tocha é uma pessoa que vem de uma iniciativa privada, com uma experiência, com vontade, dá para fazer, dá, não dá, ele já é prático mesmo e se tiver recurso vamos fazer, ou vamos ver o que pode. O Marcos aí vindo aí com a experiência de X anos, né, Marcos? Não vou falar acima de 30, né, Marcos? Não, mas fazendo o que pode. Agora, a Secretaria de Finanças, hoje estava conversando, acabei de falar com o Macedo e com o Serginho. Para nós, assim, vereadores, estou falando como munícipe também, ver a cidade nessa situação de zeladoria, por falta de recursos, de diminuir a parceria aí com a ECO, diminuir serviços. Nós tínhamos 9 serviços de empresa, de equipe de limpeza pública da cidade. Hoje, da ECO, reduziu para 1. Falando aqui que o Serginho com o Macedo tinha 7, aquela máquina de giro zero, hoje tem 2 equipes de poda, tudo para cortar gastos. Então, realmente isso entristece um pouco, estou dizendo como cidadão também, como vereador. A gente torce aqui da mesma forma, todos os vereadores aqui, tenho certeza, sem exceção, todos estamos aqui para ajudar, contribuir. O próprio Rodrigo Tocha, precisando de recurso lá, principalmente para a área rural, tenho certeza que todos nós vamos ajudar, sem dúvida. Agora, a Câmara Municipal tem que, quando está com dificuldade, tem que nos procurar para que possa estar ajudando também. Então, no mais, outras secretarias aí, eu acho que mais está pegando mesmo, viu, Marcos? Realmente é a limpeza pública da cidade. Realmente está muito precária, está muito num ar de abandono em termos de limpeza pública. Talvez até você, como um braço direito aí do prefeito, como secretário de Finanças, arrume um dinheirinho para colocar mais equipe da ECO aí, pelo menos esses 3 meses aí. Senão eu acho que a cidade vai colapsar na parte de limpeza pública. Então eu queria pedir desse vereador, da casa aí também, a gente está aí para ajudar. São críticas construtivas aí no sentido de ajudar. Obrigado, vereador Edson. Passa a palavra agora ao vereador Marcelo Macedo. Boa tarde a todos, senhor presidente. Parabéns aí pela condução dessa audiência. Gostaria de cumprimentar a todos que compõem a mesa, senhores e senhoras, vereadores aqui presentes e a população que nos acompanha aqui
pela TV e pela Câmara. É importantíssimo que o Serginho colocou e que sempre nos preocupa a questão do encontro de contas, receitas, despesas. Isso vem sempre em planilhas muito bem apresentado para a gente, mas no final essa conta não bate. A gente sabe das dificuldades financeiras da prefeitura, da maneira como ela foi recebida, mas agora a gente tem que superar isso aí e fazer as coisas acontecerem. Marcos, eu sei que é difícil, mas a gente confia na sua capacidade, de toda a sua equipe, para a gente dar a volta por cima aí e acabar revertendo essa situação. A gente teve essa questão aí com a redução dos cargos. Nos preocupa, e eu trabalhei muito para que houvesse a suspensão dessa liminar aí em relação aos diretores, coordenadores aí das escolas, não só por todos aqueles que poderiam vir a ser demitidos, como o impacto que isso teria direto na educação da nossa cidade. Seriam praticamente 40 mil alunos aí atingidos por uma decisão dessa. A decisão judicial, está aqui o doutor Paulo para corroborar, não se discute, se cumpre. Mas será um impacto muito grande em nossa folha, sem contar a questão da identidade, né? Um diretor concursado de uma escola, ele não tem nem identidade com aquela escola, sequer com o município, porque pode vir gente de fora, não que isso seja ruim, mas a gente tem que pensar num plano de carreira, numa evolução. A vereadora Elisa está fazendo careta, porque essa é uma seara que ela atua e muito, e sempre que eu preciso de algo na educação, eu me aconselho com ela, pergunto. Prova disso que estamos trabalhando em conjunto aí, para que o plano de carreira do professor, que nunca existiu em nossa cidade, saia do papel e seja uma realidade. Então, queria parabenizar a Gisele, que está aí. Em breve nós teremos aí um centro de informações turísticas. O vereador Edson aqui, que é o pai da criança, está me corrigindo. E o Ricardo Vilhena, que tem esse desafio de tocar uma secretaria que cumulou o turismo, né? Sem uma estrutura adequada para isso. Então a gente precisa também fomentar o turismo, participar do o turismo da nossa cidade. Já existe, vai bem, obrigado. Só que pode ser melhor com a participação do executivo, fomentando aquilo que já existe. Nós precisamos melhorar. Então, nós estamos aqui num polo turístico. Nós temos atrações naturais que eu digo da história da cidade. E a gente precisa explorar melhor isso. Essas correções que nós estamos tentando fazer, o Serginho muito bem colocou, nós temos aí um plano de carreira a ser aprovado nessa casa, que está todo mundo debruçado para se resolver essa situação. Não acredite que tem alguém aqui nessa casa que vai sentar em cima de um projeto desse ou torcer contra. São servidores, são famílias que foram atingidos, são cidadãos que foram atingidos por uma decisão judicial que tinha que ser cumprida. Então essa casa tem feito o papel dela, sabe das dificuldades do executivo, só que agora nós precisamos sair do plano do planejamento para a execução. Está aí a Monique, que está lá na Secretaria de Administração, né? E a gente sabe também de todas as dificuldades, às vezes, para se colocar de pé um edital, com todas as impugnações, com tudo que acontece aí nos bastidores e que pouca gente divulga. Eu vejo a carinha da Elaine ali, que toca aquela DTL há quase 30 anos, mentira, há quase 30 anos, né, Elaine? Que também foi impactada por uma decisão e que até antes dessa decisão era seletista, há quase 30 anos. Então ficam aqui as minhas considerações. A gente não vai desistir. Eu sou taubatiano, sou brasileiro e não desisto nunca. Parabéns, muito obrigado aí. Obrigado, vereador Macedo. Algum secretário quer fazer o uso da palavra? Vereadores, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fique à vontade, vereadora. Fique à vontade.
Não, mas não é o assunto para essa audiência, mas eu queria só falar que essa questão da escola, e aí eu vou falar porque eu sou servidora da rede, né? É delicada, tem as questões pedagógicas, mas eu acho que para a administração pública é importante que seja concurso, então a gente vai ter que adaptar e acertar algumas arestas, mas se a gente for considerar, a nossa secretária de educação não é da cidade, então tá tudo bem. Obrigado, vereadora. Quero agradecer. Não é da cidade, desculpa, presidente, não é da cidade e ó, deixa muito a desejar. Sim. Principalmente das escolas do trabalho. Então há um abandono, só para registrar. Tá bom, obrigado, vereador. Então, finalizando, quero agradecer a Gisele, presidente da Contur, os vereadores que participaram, todos os secretários, né? Tem um desafio grande pela frente. E deixar aqui registrado, né? O vereador Serginho posicionou muito bem a falta da participação dos conselhos nesta audiência, né? É muito importante a gente pontuar isso aí. E também, secretários, o desafio que vocês têm aí para 2024, né? Esse momento que a gente está passando. Então, quero desejar a vocês boa sorte. Conte com a Câmara Municipal. Os vereadores, tenho certeza que cada um aqui estará disponível de portas abertas para poder ajudar em você. E conte com esse vereador também. Obrigado a todos. Chegamos ao fim da segunda audiência pública sobre Lei Orçamentária Anual para exercício de 2024. Encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias municipais, dos representantes dos conselhos, dos munícipes presentes e dos internautas e telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara e pelas redes sociais. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Convidamos a todos para a terceira audiência pública, que será realizada logo mais às 18h30, aqui no plenário Juarez Guizar, com os representantes da Secretaria de Esporte, Lazer, Qualidade de Vida, Desenvolvimento e Inclusão Social, Serviços Públicos, Segurança Pública, Cultura e Economia Criativa, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e Mobilidade Urbana. Boa tarde a todos.